O sonho do rei é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado, se não me fizestes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, recompensas e grande honra. Portanto, declarai meu sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga, ó rei, os seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós queres ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizestes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, direi meu sonho, para que eu entenda que me podereis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu-se, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos também. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pudessem pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profano e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus dos meus pais, que eu dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria
e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei o homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto, aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria, nem em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que está imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio da mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, juntamente esmiuçado, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a qual o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés era em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão em semente humana,
mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará o outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma ablação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Aprendemos aqui com Daniel e os seus amigos que Deus nos concede sabedoria e nos ajuda no que nós precisamos. Quando buscamos, podemos receber a sabedoria e a orientação que precisamos de Deus. Deus revela o profundo e o escondido. Deus conhece os que estão nas trevas e com ele mora a luz. Aquele que anda na presença do Deus receberá de Deus sabedoria e orientação que precisamos. Amanhã eu voltarei com vocês falando sobre o capítulo de número 3. O capítulo de número 3, nós vamos falar sobre essa estátua que Daniel falou para o rei, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui todos os dias trazendo para vocês a história da Bíblia, a história da nossa Bíblia Sagrada, a história dita pelos nossos profetas do passado. Reflita sobre esse assunto, tá certo? Amanhã eu volto com vocês. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!